São vários os símbolos, as atitudes e iniciativas humanas e religiosas que acompanham e enriquecem o tempo da Quaresma, na qual, como em toda a preparação, já saboreamos, de certa maneira, a festa da Páscoa que virá. Hoje falaremos sobre as práticas do jejum, da oração e da esmola, ou então da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O jejum expressa a íntima relação que existe entre este sinal externo, penitencial, e a conversão interior. Também é em relação ao jejum que muitos fiéis assumem o louvável costume da penitência de privação daquilo que mais faz ou mais gosta durante os dias da Quaresma. A liturgia quaresmal é um contínuo apelo para superarmos o formalismo. Seria inútil abster-nos de alimentos se não nos abstivéssemos do pecado. O ser humano, com estes gestos ascéticos, procura purificar-se dos vícios e pecados e assim poder recuperar a sua dignidade e seu equilíbrio interno, buscando uma vida nova, fruto da Páscoa de Cristo. Na liturgia quaresmal, o cristão não é chamado a desprezar o corpo e a realidade do mundo, como muitos pensam, por causa da fé, nem a ater-se a um tipo de mortificação e ascese simplesmente no plano humano. À luz dos textos bíblicos, a ascese ou exercício cristão tem por princípio a intervenção de Deus em Cristo, que com o dom de seu Espírito nos renova interiormente, fazendo morrer em nós o pecado, a fim de que vivamos uma vida totalmente nova. Estamos diante de um novo êxodo, de uma nova criação, de uma nova aliança. Assim diz o profeta Isaías: eis que faço novas todas as coisas. E o cristão aceita a laboriosa luta contra o pecado com a mortificação, para conceder sempre mais espaços à iniciativa de Deus que nos renova com a Páscoa de seu Filho Jesus Cristo. Trata-se de agir conforme a verdade para se aproximar da luz, para que as nossas ações sejam vistas porque são feitas como Deus quer. A ascese cristã aparece como pobreza de coração, total disponibilidade interior ao Deus vivo, que não nos pede tanto a oferta das coisas, mas a oferta das nossas pessoas em Cristo Jesus. As obras penitenciais são sinal da participação no mistério de Cristo, que por nossa causa se faz penitente, recorrendo ao jejum no deserto. A Quaresma é tempo de uma mais assídua e intensa oração, entendida em sua autenticidade evangélica mais profunda, isto é, a participação na oração de Cristo. Ela não tem a finalidade de manipular Deus em favor de suas necessidades. A oração é diálogo com o amado, é a confiança do pobre naquele que é o rico, é a aproximação daquele pequeno com o grande. E apesar de tantas diferenças, o homem é acolhido por Deus, pois este o trata como filho, como amigo, e o homem deve tratá-lo como pai e amigo. A oração ainda é relacionamento de um alguém com outro alguém, que é Deus. E nesse contato, o maior beneficiado é o ser humano, pois recebe do alto consolo, força, esperança e amor. São muitas as graças que o ser humano recebe de Deus, assim como o alimento sustenta o corpo, a oração sustenta e alimenta a nossa alma. A Quaresma exige maior empenho na caridade para com os irmãos, para vencermos o egoísmo
e assim estarmos mais disponíveis às pessoas. O jejum não tem um significado em si mesmo, mas deve ser um sinal de toda uma atitude de justiça na caridade. É o tempo propício para a missão. O fiel é também enviado a viver a esmola ou a caridade. Deve-se rezar, jejuar, mas também amar, pois a fé sem obras é morta, segundo São Tiago. O tempo quaresmal é um tempo de praticar a esmola, de viver o encontro com o necessitado, de dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar vestimenta ao nu, visitar os doentes e os presos, conforme nos ensina São Mateus. Viver a prática quaresmal da esmola é já viver o envio do Senhor. Não precisamos ir tão longe para dar de comer, para vestir e dar atenção a alguém que tenha necessidade. Bem perto, em casa, no trabalho, na rua, encontramos alguém em situação difícil. E se quisermos, podemos dar um passo a mais, sair, ir lá onde sabemos que há carentes, que há necessitados e que existem pobres. A caridade é iniciativa de Deus e devemos deixá-la brotar em nós. Portanto, quem se descobriu amado por Ele, vive aquele ide dado por Jesus. Vive esta prática não como um piso, mas como algo que faz parte do nosso compromisso cristão. Assim, como é normal de quem está vivo respirar, é normal para o cristão viver a caridade. E você? Já decidiu sua penitência e a melhor forma de viver a sua quaresma? Deus abençoe você, abençoe a sua caminhada de fé. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus em tudo e sempre. Amém.